Seguindo a boa trilha da multiplicação dos eventos literários pelo país, a TV Literária, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, com o incentivo da Lei Aldir Blanc, promove Selica, a Semana do Livro Carioca. A Selica tem como principal objetivo consolidar o livro carioca como a grande atração da festa. Uma festa que tem tudo para ser a mais charmosa feira literária do Rio de Janeiro. A Selica, em sua primeira edição, homenageia o escritor cearense radicado no Rio de Janeiro, Moacir C. Lopes. Moacir é autor do premiado romance A Ostra e o Vento, livro traduzido para vários idiomas, tendo sido literatura recomendada em escolas da rede pública do ensino do estado de São Paulo e também adaptado para o cinema pelo diretor Walter Lima Júnior. Lopes é autor de mais de 20 livros, entre eles A Ostra e o Vento, Por Aqui Não Passaram Rebanhos, O Almirante Negro, Revolta da Chibata Vingança e Maria de Cada Porto. Quase todos os seus romances foram traduzidos para diversos países, como Estados Unidos, Alemanha, Itália e Rússia. Por ter sido marinheiro, Luiz da Câmara Cascudo, na época, incentivou Moacir a escrever sobre o mar. Em 2008, a TV Literária produziu o documentário Moacir C. Lopes, o romancista do mar, exibido pela TVE, hoje TV Brasil. Moacir C. Lopes faleceu no dia 21 de novembro de 2010, no bairro das Laranjeiras, onde morou a maior parte de sua vida. Comecei a escrever, eu lia muito, fui marinheiro durante 8 anos, participei de toda a guerra e lia muito a bordo. Então chegou um momento que eu resolvi que poderia ser escritor. Então, comecei a dirigir a minha leitura já para o aspecto técnico de analisar o estilo de cada autor, para formar um estilo próprio. Escrevi ainda novo, né? E escrevi e reescrevi, buscando justamente quando estreasse de uma forma definitiva, assim, que marcasse bem um estilo literário. E realmente eu tive sorte, porque quando publiquei o livro chamou muito atenção pela técnica literária, pelo o tratamento do tempo, de ir e voltar. Então, esse tratamento de tempo marcou toda a minha obra e vem marcando até hoje. E foi uma estreia realmente auspiciosa e despertou interesse realmente em vários países. Eliane Peixoto, na Feira do Livro mais charmosa do Rio. Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, apresentam o webinar Editoras na Pandemia e Pós-Pandemia, Caminhos e Perspectivas Literárias, dentro da produção online Semana do Livro Carioca, Selica. Como eu já disse, né, eu me chamo Eliane Peixoto e eu tenho um prazer enorme de estar aqui hoje com cinco grandes profissionais da área da literatura. São elas: Léa Carvalho, Olga Mutê, Sônia Nigri, Zélia Guerra e Helena Lais. Muito obrigada pela participação de todas vocês. E a gente vai começar com a Léa. Boa tarde, Léa. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Quero me antecipar e agradecer a presença e o convite na Semana do Livro Carioca, destacando duas pessoas que foram muito fantásticas no relacionamento
com a gente e na organização, que foram o Wagner e a Leila. Muito obrigada por estar aqui. A Leia é bióloga por formação, professora há mais de 30 anos. Ela, junto com a sua esposa, Malu Santos, tiveram a ideia, né, de criar a editora Metanoia. E eu te pergunto, Leia, esse período da pandemia foi favorável para vocês criarem uma editora? Olha, a editora, ela foi criada há 11 anos atrás. A Metanoia, ela existe há 11 anos. Mas passamos por esse período da pandemia com algumas aflições, alguns medos, mas também muito esperançosos e inventivas. Né? Eu acho que a palavra crise, o oposto da palavra crise é oportunidade. Então, sim, nesse momento de crise de saúde pública que o mundo atravessa, principalmente o Brasil, agora que é o epicentro dessa tragédia, né, nos fez temer pelas nossas vidas, pela nossa saúde, pela saúde e vidas das pessoas que amamos, mas também nos deu a consciência da importância do nosso trabalho. Né? Neste momento, nós temos visto algumas legislações dizendo o que é e o que não é um serviço essencial. E eu considero o nosso serviço extremamente essencial, tanto em momentos de crise, quanto para o mundo em geral. Né? A literatura, ela é instrutora, ela é organizadora, mas ela também é libertadora. Então, nesse momento de pandemia, nós, profissionais da literatura, temos muito orgulho de sabermos que os nossos livros estão indo onde nós não podemos ir, porque não podemos participar de eventos literários, de saraus, das feiras literárias, mas os nossos livros vão e preenchem o tempo, a imaginação, a mente de tantas pessoas aí do nosso Brasil. É nesse sentido que a gente se sente orgulhoso de não parar na pandemia. Nós estamos trabalhando, trabalhamos o ano de 2020 todo, continuamos trabalhando para oportunizar as pessoas que precisam ficar em casa, cuidando das suas saúdes, momentos lúdicos, momentos de conhecimento, momentos de construção do conhecimento, para que não sejamos devorados pela ignorância que também permeia esse momento de crise que vivemos. Então, Leia, na sua concepção, a live veio beneficiar toda essa área da literatura? Totalmente, né? O nosso relacionamento com nossos autores e com o nosso público vem sendo online, né? E o que nós pudemos perceber é que houve, assim, não houve uma queda, por exemplo, no envio de originais para que nós pudéssemos avaliar para a publicação. Pelo contrário, temos tido contato com várias pessoas que aproveitando esse tempo de reclusão da pandemia, terminaram as suas obras e agora querem nos mostrar, querem para que nós possamos avaliar com vistas à publicação, né? Nossos autores também, com novas ideias literárias, e as pessoas, né? O comércio, que a gente chama de e-commerce, né? O comércio virtual, também tem sido uma grata surpresa, em torno aí de uns 20%, 25% de aumento nas demandas via a loja virtual da editora e os parceiros de marketplaces. Porque a gente está muito acostumado a falar de pandemia só de coisas ruins, né, de perdas. Então, na verdade, para a área da literatura, teve ganho. Na verdade, eu não vou chamar de ganho, vou chamar de compensação. Porque desde 2015, 2016, o mercado literário vem decrescendo no cenário nacional. Então, a gente vinha amargando aí grandes prejuízos. Lamentavelmente, muitas editoras parceiras fecharam as portas. E nós, principalmente a minha categoria, que é uma categoria de pequena editora, nós vínhamos aí sofrendo e ainda sofremos o grande impacto da perda de potencial de venda do povo brasileiro, de potencial de compra do povo brasileiro. 2 grandes redes livreiras fecharam, né, entraram em recuperação judicial, e inclusive deixando, na verdade, algumas dívidas para com editoras como nós, e isso impacta
muito o nosso negócio, né? E as pequenas, e no cenário da pandemia, as pequenas livrarias, elas fecharam. Então, a gente sofreu esse impacto. Agora, positivamente, a gente viu que houve uma compensação no ambiente virtual, né? No e-commerce. E aí, quem tinha as suas vendas estruturadas com uma loja virtual no seu site, e tinha parceiros como Amazon e outros marketplaces, acabou tendo essa compensação, e no caso da minha editora, particularmente, permitiu que a gente continuasse seguindo em frente e não fechasse as portas. Uma pessoa que tiver hoje uma obra, pode procurar vocês, da editora Metanoia? Com certeza. É só enviar a obra para original@metanoiaeditora.com. Teremos muito prazer em avaliar a sua obra e ver se está de acordo com as nossas linhas editoriais. Que são mais ou menos, dá pelo menos 2 exemplos. Bom, primeiro eu preciso dizer, eu sempre falo quando eu tenho oportunidade, que metanoia, apesar de ser um nome diferente, é uma palavra grega que significa uma nova forma de pensar. E foi essa nova forma de pensar que nos impulsionou a abrir uma editora. Então, as nossas linhas editoriais, elas publicam temas que são caros à sociedade, mas que nem sempre a sociedade quer discutir, né? Que é a diversidade sexual, diversidade de gênero, diversidade religiosa, enfim. Então, a gente tem alguns selos que publicam desde literatura infantil, passando por contos, poesias, romances, até literatura técnico-científica, mas a principal linha editorial, aquilo que nos move, inclusive como missão de vida, é sobre as diversidades. A gente adora, quer publicar tudo que transmitir as experiências da diversidade humana, porque a gente sente com isso que a gente está impactando a sociedade positivamente e levando as pessoas, através da nossa literatura, a uma nova forma de pensar, ou seja, a metanoia. Então, por favor, fala para a gente de novo o endereço, quem tiver interesse. Quem tiver interesse em conversar com a gente, envia um e-mail para original@metanoiaeditora.com. Leia, muito obrigada, mas não vai embora, fica aí, porque agora a gente vai conversar com a nossa outra amiga, Olga Murter. Oi, bom dia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo. A Olga é engenheira química e sócia-gerente da editora Murter. Olga, pandemia e editora, tem alguma coisa a ver? Bom, nós, nos primeiros meses da pandemia, realmente foi uma fase difícil para a editora, porque parou de vender total. Apesar do pessoal estava comprando muita coisa pela internet, mas as vendas diminuíram muito, né? Agora, aí depois de um certo tempo, a gente organizou as vendas de editoras de uma outra forma. Eu fiz até uma apresentaçãozinha aqui, eu gostaria de tentar compartilhar com vocês. Claro! Para apresentar a editora, né? Vou tentar compartilhar aqui. Pronto. Vocês estão vendo? Ainda não, mas vai aparecer. Ainda não? Ela está tentando ali, ela vai conseguir. Eu já cliquei aqui. Aqui, agora começou. Agora vai aparecer. É porque leva um Precisava tempo, de um né? Leva um tempo. Tem um delayzinho. Tem um delay. Agora foi. Você vai ler para a gente? Foi. Não, na verdade, assim, é só para apresentar a editora, que foi criada em 2012, né? E só escrevi basicamente o objetivo, que o critério era editar o melhor que encontrávamos para alcançar o objetivo de informar e conscientizar as pessoas. A editora ela foi criada pelo meu pai, Arnaldo Murter. Ele é engenheiro, escritor
era engenheiro escritor, que ele já é falecido, né? Eu até coloquei aqui um currículozinho dele, mas assim, não consegui reduzir muito, não. Tem muita informação para dar. Meu pai foi exilado político, ele foi preso, torturado, depois saiu do Brasil em 69, voltou em 79 e ajudou a formação do PDT. Ele foi presidente do metrô, trabalhou com Brizola e tal. E em 2012, depois que ele já tinha abandonado essa parte política, ele resolveu criar a editora Murter para lançar um livro chamado História e Colapso da Civilização. Ele passou 5 anos escrevendo esse livro. Tá? Ele passou uns 5 anos, além do conhecimento da vida dele, né? Ele passou mais 5 anos em pesquisa para escrever esse livro, e ele criou a editora para o lançamento desse livro. Esse livro foi lançado em 2012, né? E é o nosso campeão de vendas da editora, né? É o nosso campeão de vendas até hoje. Depois a gente acabou publicando. Oi? Pode perguntar. Pode continuar. Não, pode continuar. Tá? Aí a editora acabou depois, claro, já estava criada, começou a lançar vários livros, né? A gente lançou romance, livro infantil, lançou um livro escrito por um menino autista. A gente lançou uma coleção de mensagens de Maria de um grupo de Natal do Rio Grande do Norte e vários livros sobre história e política, porque o papai escrevia sobre isso, né? A crise, poder no Brasil, a perplexidade. A gente lançou um livro sobre o Pan-Americano, de um jornalista. E aí a gente foi lançando. A gente relançou A Fazenda Encantada, que ele escreveu em 2006, e aí a gente relançou agora pela editora. E durante a pandemia, no início, agora voltando onde a gente estava, né? No início da pandemia, as vendas caíram muito, muito mesmo. A gente não estava conseguindo vender quase nada, porque essas vendas eram pelo nosso site, em eventos como feira literária, a gente participava da Bienal, a gente vendia em livrarias, e isso parou praticamente, né? As livrarias começaram a fechar, o nosso site deu um problema, e os eventos acabaram. Então, a gente resolveu mudar. A gente criou uma loja no Mercado Livre, a gente começou a vender mais e-book com a Digitaliza Brasil, a gente lançou novos livros também, a gente lançou novos livros aqui, que foi lançamento durante a pandemia. Foram 3 livros lançados, o Memória de Filho de Exilados Políticos. Nós somos editores, mas também somos autores do livro, eu e 2 irmãs minhas. E a outra, minha irmã, a Cristina, escreveu a orelha do livro. Um amigo nosso, Bayard Boateux, que é um professor universitário, deu a ideia da gente escrever um livro sobre as memórias durante o exílio. Nós somos 10 autores, nós fomos criados juntos na infância, a gente passou um tempo na Argélia, depois alguns foram para Portugal, outros Moçambique, Itália, e aí cada um escreveu um capítulo e a gente lançou esse livro em dezembro. Na verdade, Aí vem a pandemia. A gráfica parou porque teve um surto de pandemia de Covid dentro da gráfica. O que a gente fez? Lançou primeiro o e-book. Aí com a Sônia aí da Digitaliza, a gente correu para botar o e-book na rede, vendemos e-book em dezembro e adiamos o lançamento do livro físico para janeiro. Mas acabou saindo, graças a Deus, deu tudo certo. E a gente lançou esse momento também, que é um livro sobre mensagens, coisas esotéricas. E agora, em março, foi lançado esse J. Chico. O J. Chico, ele foi idealizado e realizado pela Turma dos Giló, que é uma associação sem fins lucrativos que trabalha para implementar e gerenciar a educação inclusiva nas escolas. Então, a Carola Videira, que é a idealizadora da Turma do Giló, ela dá aula para professores para facilitar a inclusão dessas crianças que possam ter vários problemas. O Jota e o Chico, né, no caso do Jota e Chico, um dos menininhos, ele tem síndrome de Down, mas tem outros problemas, outras crianças com problemas que precisam ser incluídas na escola. Então, ela faz treinamento desse pessoal, dos professores, para poder facilitar o trabalho E esse livro foi lançado agora, dia 15 de março. Ele está em plena venda, né? Está pelo Mercado Livre, vendendo total. Fresquinho, acabou de sair. Né? E a gente aproveitou a pandemia. Oi? Pode falar. Pode falar. A gente aproveitou também, teve os e-books, né? Que a gente lançou um momento também, foi e-book, os memórias, a gente precisou correr com o e-book, porque
teve o Covid na gráfica, e a gente lançou o Graal, que a gente já tinha, os Guardiões do Graal foi lançado em português em 2015. Aí a gente lançou agora em francês a versão e-book, porque aí o francês e-book na Amazon e outras plataformas, qualquer lugar do planeta você pode comprar, né? Então é assim que a gente está sobrevivendo. É assim que a gente está sobrevivendo. Para cá é Mercado Livre e e-book com a Digitaliza Brasil. Nos últimos tempos que a gente tem vendido melhorzinho, tem sido assim, porque as livrarias estão fechando, não está tendo evento, né? Esse evento da Selica, que a gente estava até animado para o evento, não está tendo. Então... O evento presencial, né? Porque ele está tendo virtual. A gente está tendo virtual, exatamente, mas a gente adora o presencial, né? Você vai lá, junta a gente em volta da mesa, todo mundo folheia os livros. Essa parte é muito boa, né? Então, aí a gente sobreviveu à pandemia dessa forma, com o Mercado Livre e os e-books com a Digitaliza, que a Digitaliza coloca para a gente na Amazon, na Google Play, na Apple, em várias plataformas e outras várias plataformas. E hoje, os todozinho da Editora Mutê são memórias de filhos exilados políticos, correto? Exatamente. Esse livro a gente acabou participando como autoras também, né? A minha irmã Cláudia, ela já é escritora, que Os Guardiões do Graal é um romance escrito por ela, mas eu não tinha escrito nada, então a gente teve que escrever durante a pandemia, chamei uma amiga para revisar, porque eu falei assim, gente, alguém tem que revisar, eu sou escritora de profissão, né? Então, juntamos 10 amigos, que todo mundo morou na Argélia junto, nós moramos na Argélia 4 anos e meio, né? Então, olha, esses amigos que moraram na Argélia, depois cada um foi para um canto, a gente acabou indo para a Itália, por causa do trabalho do papai, depois a gente foi para Moçambique, outros foram para Portugal, mas a gente se conheceu mesmo na Argélia. Então, todos que estão no livro moraram um tempo na Argélia. Né? São 10 autores. São 10 autores, 2 são filhos do Miguel Arraes, um é o Bayard, filho do professor Bayard Boiteux, tem o Eduardo e o Bruno, são filhos do Maurílio Ferreira Lima, que era deputado federal na época do AI-5, e tem a Vanessa e a Vanusa, que eram filhos do capitão Altair Campos, que era um militar também, que foi banido, e eu e 2 irmãs, a Cláudia Denise, que somos filhas de Arnaldo Murté, né, nosso pai. E a nossa irmã Cristina acabou por motivo, não pôde participar, mas ela escreveu a orelha do livro para não ficar de fora. Então, conta para a gente, resumido, a sua parte no livro. Olha, a minha parte do livro, na verdade, era mais contando como é que eu tinha, assim, eu saí do Brasil com 7 anos de idade. Eu lembro muito bem do dia, porque 7 anos a gente lembra, né? A gente estava no aeroporto, aquele chororô da família toda, todo mundo reunido ali. Eu não entendi por que mamãe chorava tanto. Afinal, ela ia ver o papai, né? E os outros da família eu até entendiam, porque eles iam viajar. E a gente foi para a Argélia, enquanto o papai já estava na Argélia. Eu conto no livro isso, como é que foi a saída dele do Brasil, que ele descobriu aqui no Rio que ia sair uma lista e ele seria preso. E o advogado falou para ele e para o irmão dele, nós não temos como garantir a vida de vocês. Se vocês forem presos, isso foi no final de 69, vocês correm risco de vida. E aí eles pegaram o carro e desceram em direção ao Uruguai, Paraguai, ali aquela região do sul, e passaram a fronteira. Você relata isso na sua parte do livro. Eu relato isso na minha parte do livro, exatamente, essa parte. Eles acabaram conseguindo um passaporte no Chile, foram para a Argélia, porque papai era engenheiro e meu tio advogado. E eles foram trabalhar na Argélia, estava mais fácil para arrumar emprego. E minha mãe ficou aqui no Brasil, quer dizer, na verdade, eles saíram do Brasil sem contar para ninguém, só o advogado sabia. Então, uns dias depois, a mamãe, preocupada, porque eles não davam notícia, veio ao Rio de Janeiro e foi atrás do advogado. Aí ela ficou sabendo que eles já tinham atravessado a fronteira. Porque, gente, naquela época não tinha celular, não tinha nada disso, né? E eles não podiam falar, porque eles podiam ser travados na fronteira, no caminho. Então, eles atravessaram a fronteira, aí minha mãe foi até lá com a minha tia, encontrou com eles para combinar o que fariam. Aí eles combinaram que iriam para a Argélia. A mamãe voltou, vendeu tudo que a gente tinha, coisas pessoais e tal, e comprou passagens para a gente ir para a Argélia. Então, a gente foi para a Argélia, com a cara e com a coragem. Né? A gente conta onde a gente morou na Argélia. No início, a gente morou num apartamento
que eram 4 quartos, e cada família morava num quarto, gente. Então era assim, era um troço meio doido, né? Mamãe tinha 29 anos, ela assumia a cozinha, o funcionamento da casa. Tinha dias que ela tinha vontade de esganar a bagunça da casa, né? Imagina, cada família num quarto da casa. Aí depois a gente mudou para uma casa. Oi? Deve ter sido muito emocionante para você relatar isso tantos anos depois, né? Exatamente. Não, depois a gente morou numa casa, a gente ia para a escola, aí a gente fala durante o livro, não só eu, como também as outras meninas, da parte de assédio, porque eu às vezes, indo para a escola, eu subia uma escadaria, aí a mamãe ficava me esperando lá embaixo, e aí um dia um garoto me agarrou no meio da escada, e eu comecei a chorar, e mamãe viu, subiu, aí bateu, ela brigava no meio da rua, ela tinha 29 a 30 e poucos anos, ela bateu no garoto, levou para a escola, então assim, ela tinha que brigar, porque é um país muçulmano, que a mulher não era, imagina, isso há 50 anos atrás, né? Se hoje já é difícil, imagina se hoje é difícil. Entendeu? Então, assim, ela brigava sempre na rua, e assim, vários outros contam que sofreram assédio, a Mariana Reis fala sobre isso, as meninas, filhas do Altair, falam sobre assédio da mãe na rua também. Mas, assim, teve lado bom também. A gente conheceu muita gente, depois a gente foi morar na Itália, gente. Você imagina, 2 anos na Itália? Foi a glória, né? Nossa, a história deve ser muito bacana do livro, muito bacana. Na verdade, um capítulo pequenininho para cada um. Mas, assim, é legal, porque cada um conta a sua história e tal. Eu acho que é uma leitura interessante, né? Para o pessoal conhecer esse lado também. Porque tem a visão, na verdade, do exílio da criança. A gente era criança, né? Eu fui com 7 anos, voltei para o Brasil com 15. Olha. Eu vou te falar que eu já estou super curiosa. Eu estou querendo viajar. Esse período obscuro da história, como é que está sendo? Pois é, né, Leila, eu posso dizer aí para vocês, primeiro, obrigada aí também por ter me feito esse convite para participar. É muito importante a gente poder falar da nossa experiência, a nossa vivência, né? Para mim, entre aspas, né, não foi uma mudança tão radical, porque eu já trabalhava há mais de 10 anos como home, né, meu escritório, minha editora, estava aqui, isso, eu não pretendo sair desse conforto, é uma zona de conforto maravilhosa, né, não ter que pegar trânsito, não ter medo da violência, então isso realmente já fazia parte da minha vida. O que não fazia parte da minha vida era ficar em reuniões tanto tempo, né? Mas no que se refere à pandemia, na questão da Planeta Azul Editora, ela realmente foi benéfica. É feio falar dessa forma, mas é verdade. Como eu posso colocar que da mesma forma que foi... Eu estou em casa, outras pessoas também estavam em casa e elas tiveram, sim, a oportunidade de parar para fazer aquele projeto que elas não tinham tempo, né? De primeiro, sabe, Leila, eu nem acreditava muito na questão pandemia, eu não pensava que ia tomar esse vulto todo e durante tanto tempo, né? Mas quando foi assim, quando foi definido, eu falei assim, caramba, eu tinha encontro de escritores agendado, eu tinha lançamentos agendados, eu tinha algumas feiras agendadas, né? Então, de repente, eu vi tudo sendo cancelado e eu falava assim, como eu vou continuar aparecendo? Né? Isso a gente tinha que continuar marcando o nosso território, né? Marcando a nossa presença. Eu sempre fui rede social em relação a Facebook, Instagram eu estava começando a trabalhar, mas não tinha muita intimidade com essa rede social, mas eu vi assim, bom, agora não tem mais jeito, eu tenho que entrar nessa questão, né? E a primeira coisa que eu fiz é que eu tenho uma como é que se fala? No meu catálogo eu tenho muitos escritores na melhor idade. Então, a primeira coisa que eu fiz foi começar a entrar em contato com eles, conversar, né? Trocar ideias com eles do que seria a necessidade deles, como eles estariam nesse momento pandemia, né? Dar aquela atenção, uma coisa assim, mais até social do que profissional. E aí algumas ideias foram surgindo, eu já participava e já produzia o painel literário através da Rádio América Rio, né?
Era um quadro que eu tinha de entrevistas com o Padre Vitor, onde eu levava uma entrevista de um escritor, de um profissional da área, e a pandemia paralisou o programa ao vivo. Então, eu automaticamente abri o canal no SoundCloud, continuei fazendo as entrevistas e distribuindo pelas redes sociais e também através da minha lista de transmissão do WhatsApp, né? O que foi muito prazeroso para alguns, eram 4 minutos de gravação, de informação, que eles gostavam muito. Pois é. E aí, logo em seguida, eu resolvi falar assim, não, eu preciso ter contato com esses meus autores, com esses meus fornecedores, com essas pessoas que estão todo dia aqui falando comigo pelo WhatsApp. E aí, assim, eu criei o que eu chamo de toque cultural, né, que foi talvez a minha maior sacada nessa pandemia, e me levou a caminhos assim que eu nem esperava, porque na realidade a ideia do toque cultural era realmente levar um pouquinho de cultura para aquelas pessoas que estavam ali na minha listagem. Dentro dessa minha listagem de transmissão, eu tenho um autor, que ele é da Rádio Transmineral FM em Minas, que tem um alcance aí bastante grande em termos de ouvintes. E aí ele me ligou um dia e me fez uma proposta maravilhosa para que eu passasse a participar, né, da programação dele, né, com um toque cultural. E por aí foi. E agora eu já estou com 6 rádios tocando toque cultural, e a minha meta aí é aumentar esse número, que eu tenho muita alegria. Eu estou aí com esse trabalho que eu desenvolvo, já foram 200 toques culturais gravados, né? E toca todo dia na Rádio Salvador, na Rádio do Amazonas, na Rádio de Minas, na Rádio de São Paulo, na Rádio do Rio Grande do Sul. Então, assim, o nome da Planeta Azul está aí sendo levado. Quando eu percebi que a coisa ia ser mais longa do que todos nós esperávamos, né? Eu sou parceiraça da Digitaliza, da Sônia, e aí eu entrei em contato e falei, Sônia, eu preciso de alguns códigos gratuitos, promocionais, para que eu possa movimentar, passar para os meus autores, para os meus escritores, para os meus consumidores. E assim eu fiz, e fui muito bem recebida com isso. Foi uma iniciativa muito legal que a gente teve de pensar nessa questão da gratuidade, que as pessoas adoraram mesmo, porque elas estavam começando a consumir o livro digital. E logo em seguida eu falei assim, não, o que a gente vai fazer um pouco mais sobre isso, né? A gente resolveu lançar a coleção, o concurso de contos Pandemia Quarentena, onde eu dei uma direcionada na história, né? Onde existia aí uma pandemia e alguém já tinha lido sobre o resultado, a cura dessa pandemia num livro. Não lembrava onde, mas sabia que existia esse livro, existia a cura. Então, eles tinham que sair em busca desse livro. Todas as histórias criadas tinham que passar por esse direcionamento que eu dei, né? Por essa pequena sinopse. E, nossa, foi uma criatividade tamanha. Foram lançados aí, eu acho que em torno de 10 contos sobre a pandemia. Teve uma que foi a vencedora, né? E depois disso tudo, foi bem noticiado isso, apareceu na mídia sobre o concurso Pandemia, e logo em seguida, um dos autores, escritores, me entrou em contato e falou assim, vamos fazê-lo impresso, vamos juntar todos. Então está aqui o resultado, tá? Pandemia, quarentena. Ó, legal. E todos esses são... Mando para você, Sônia. Eu também. Todos esses... Então, é só mandar o endereço depois aí, tá? Que eu mando para vocês, sim, vou ter o maior prazer. E foi assim, tipo assim, virou queridinho mesmo, né? Porque foi assim, porque a criatividade das pessoas, quando eu lancei, eu falei assim, nossa, deve vir aqueles textos densos, né? Aquela coisa assim muito pesada. Não, mas veio uma criatividade que eu me surpreendi a cada leitura. Foi uma delícia fazer esse trabalho, né? Eu agradeço a cada um desses autores. Só teve uma coisa triste, que um desses autores
No dia que eu passei o convite para que todos participassem, após eu receber a ideia do Giliard de fazê-lo impresso, ele não me respondia, e quando eu entrei em contato diretamente com a família para saber, cadê ele? Ele não me responde e tal, e aí tive a notícia, a triste notícia, que ele foi vítima da pandemia. Do Covid, né? Da Covid, obrigada, Sônia. Então, assim, está dedicado a ele, eu não vou falar o nome dele aqui em público, né, mas está aqui dedicado a ele. E foi isso, né? Então a Planeta Azul está aqui se movimentando, muito livro digital, muitas coisas surgiram, muitas ideias estão vindo e os escritores estão participando constantemente disso. Já fizemos também o encontro dos escritores, que seria presencial, foi feito pelo Zoom, foi muito legal, sabe? Foi uma delícia de trabalhar. Então, assim, a gente percebe que os escritores e os consumidores, os leitores, estão se adaptando a isso. Então, eu realmente estou me empenhando em trabalhar o máximo nessa questão audiovisual. Agora, a Sônia já sabe, a gente está entrando aí com audiobook, né? Já tem alguns sendo gravados para a gente trabalhar, porque também é a nova era, as pessoas precisam de conteúdo, mas não tem tempo para parar de ler um livro, escuta pelo carro, escuta no... Então, é assim, né? Então, a gente tem que ir se adaptando, eu acho que é o caminho. Então, para Planeta Azul, realmente foi legal, foi bom, está sendo bom, né? E a gente tem tido aí muita procura dos livros, tem realmente aumentado, sim, as vendas dos livros digitais, não como a gente gostaria que tivesse, né? Nunca o mercado livreiro supre as nossas expectativas, mas, como foi falado, né, a gente está aí compensando várias perdas que a gente teve, e por eu sempre ter sido livro venda sob demanda, não tive tanto sofrimento em relação a isso, né? Mas eu gostaria realmente que a gente tivesse um panorama, assim, com mais expectativa de mais leitores, porque eu acho que é isso que falta, né? Eu tento fazer, e uma das outras coisas que eu tenho feito que tem dado muito, muito resultado tem sido as minhas lives às sextas-feiras. Eu comecei fazendo aos sábados, mas aí migrei para sexta, né? Toda sexta-feira é muita história para contar, como tem aqui, que é o título da live, e aí eu chamo uma pessoa para conversar, ligada não à literatura, mas que tem história, que daria uma história, que daria um livro, né? E tem sido, assim, sucesso, né? De presença, mesmo sendo sexta-feira, aquele horário que todo mundo sairia, e talvez até pela pandemia não possa sair. Mas tenho sido muito elogiada, eles ficam gravados no GVT, então depois todas vocês estão convidadas para chegar lá no Instagram da Planeta Azul Editora para dar uma posticada lá e ver os nossos convidados, que têm sido maravilhosos em termos de conteúdo. Que é isso que a gente tem que buscar para todos os nossos leitores. É isso. Olha, obrigada, Zélia. A participação foi maravilhosa. Obrigada. E agora a gente vai falar com Helena Lais. Ela é pedagoga, contadora de história e escritora da editora Lago de Histórias. E aí, você, Helena, como é que você conseguiu vivenciar, né? E como os editores farão, na sua opinião, o pós-pandemia? A Helena me ouve? Está mudo, está no mudo ela, eu acho. Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo agora? Uhum. Agora nós estamos te ouvindo. E você conseguiu ouvir a minha pergunta? Sim, ouvi. Não, você continua mudo. Queria agradecer. Estão me ouvindo? Não. Estamos te ouvindo. Não? Queria agradecer o convite para participar do evento. Bem, eu fiquei pensando sobre esse tema, né, e sobre essa pergunta, como atravessar esse período da pandemia, né, e pós-pandemia, o desafio que é isso, né? Assim, em primeiro lugar, eu acho que trabalhar com o livro no Brasil é um grande desafio, né, com ou sem pandemia. Então, eu acho que, de alguma forma, estamos todos habituados já a
volta e meia ter que criar algo novo, encontrar, né, uma saída criativa para uma situação. Reinventar, né? Exatamente. Porque é um desafio grande, né, trabalhar com literatura no Brasil. Então, assim, certamente, né, a Lago de Histórias é uma editora que publica livros ilustrados, né? São livros, eu costumo dizer que são livros que podem ser lidos também pelas crianças, né? Porque se a gente chama de literatura infanto-juvenil, a gente restringe, e eu acho que os livros ilustrados, né, que podem ser lidos também pelas crianças, são livros que têm muito a contribuir e que deveriam ser lidos, em primeiro lugar, pelos adultos, e principalmente pelos adultos. Então, a Lago, né, publica livros ilustrados, e a gente lançou, no final de 2019, um selo adulto, e publicamos, então, o nosso primeiro livro para o público adulto, que é esse daqui, O Amores Virados para Cá. Eu sou uma das autoras, eu e a Isabelle Borges. E a Lago de Histórias tem um espaço, né, uma casa cultural, e nessa casa a gente tem muitas atividades né, que envolvem aglomeração, eventos, saraus. A gente recebe alunos de escolas, tanto da rede pública quanto da rede particular, para visitas literárias, que é um projeto que eu criei há uns 3 anos atrás, mais ou menos. A Lago de Histórias é uma editora que tem 4 anos, a gente faz 4 anos agora no dia 1º de abril, uma data escolhida, né, não foi à toa. Então, conta pra gente. Assim, 1º de abril é o dia da mentira, né? Então, mas a ideia é que seja, que a gente pense na mentira como a possibilidade da fantasia, da imaginação, né? Então, é um dia lúdico, né? Eu gosto de pensar no dia 1º de abril como um dia da ludicidade, da fantasia. Então, a gente faz 4 anos, agora no dia 1º de abril, e há uns 3 anos... não é uma mentira. E é verdade. E há mais ou menos 3 anos atrás, né, com essa necessidade de estar sempre repensando as nossas práticas e estar sempre tentando criar maneiras de trabalhar com o livro, né, que é o que todos nós aqui gostamos e acreditamos e gostamos de fazer. Então, a gente volta e meia convidado a repensar, né, outros caminhos. E como a gente tem um espaço, né, no início, o 1º ano da Lago, eu fiz muitas tentativas e muitos ensaios, né, o que eu poderia fazer para trabalhar não só com venda de livro, né, com a parte comercial da editora, mas principalmente, né, até porque eu sou professora e sempre trabalhei com né, alunos com os livros, né, enfim, a leitura, incentivando a leitura. Como é que a gente poderia trabalhar e fomentar a leitura, né, trabalhar com a formação de leitor, aproveitando o espaço da casa, né, da Casa da Lago de Histórias, de modo a formar esses leitores cada vez mais e mais. E aí veio a ideia das visitas literárias, que são como se fosse um passeio escolar. A gente recebe grupos de alunos, normalmente uma turma de no máximo 30, 35 alunos por vez. E nessas visitas... a gente pode fazer, né? E a gente, ano passado, não fez. Eu tinha várias visitas agendadas, né? Elas não aconteceram, obviamente. Mas, basicamente, essa visita, a gente recebe os alunos e a gente fala desse processo de criação, de nascimento do livro, né, das histórias. Então, desde a ideia até o livro concreto, o produto final, qual é esse caminho, né? Como é que a gente dá vida e concretiza essa história dentro de um livro? Então, a gente fala sobre o processo editorial, a gente fala sobre o trabalho dos ilustradores, a gente fala sobre todas as etapas de produção do livro, e nessa visita também a gente faz contação de histórias, a gente tem um momento de lanche, e o ingresso para essa atividade é um livro. Então, as crianças saem da atividade com um livro autografado, à escolha deles.
a gente vinha fazendo, né, na escola particular, a criança ingressa o livro, né? Então cada família arca com o custo do livro do seu filho. E na escola pública a gente conseguiu alguns apoios de particulares, empresas que subsidiaram a ida de turmas da Escola México, que é uma escola em Botafogo, que a gente levou várias turmas da Escola México para fazer essa atividade. Mas aí, no ano passado, com a questão da pandemia, obviamente, a gente não pôde fazer as visitas, e nem os cursos, né? A Lago também abriga oficinas de formação de contadores de histórias, oficinas de criação literária, enfim. Esse é também o nosso trabalho, e ele foi bem atingido, né? Por conta da pandemia, foi um ano bem difícil para a gente. Mas, assim, eu acho que o grande desafio, né, do nosso trabalho, principalmente assim, pensando agora como autora, né, como escritora, o trabalho artístico, né, a nossa criação artística, ela ainda, muitas vezes, não é vista como o nosso trabalho, né? Então, a gente recebe inúmeros convites para declamar, né? Ou como ensina a Elisa Lucinda, para falar um poema, ou para contar uma história, ou para participar de uma entrevista falando do trabalho de criação do escritor, né? Como que a gente escreve, como que a gente se inspira e como que as ideias nos vêm para que a gente crie as nossas histórias. Esse tipo de convite, muitas vezes, ele é um convite não remunerado, né? Então, assim, eu acho que a gente vive essa luta de buscar, né? A gente certamente tem um papel também social, né? E em muitos momentos eu faço muito isso, participo de muitas, acredito que todas aqui presentes, né? Atividades, convites que a gente recebe e que a gente participa, e que a gente não cobra, né? E tudo mais. Mas quantas vezes a gente, por outro lado, né? Esse também é o objeto do nosso trabalho. Então, é bem desafiador, né? O contador de histórias agora, mais do que nunca, porque agora a gente está mais distante ainda, né, das pessoas, do público. Então, se já era difícil, né, ser visto com seriedade, com profissionalismo numa visita, imagina você dentro da sua casa, né, com a tecnologia na frente das câmeras, falando com quem está do outro lado da tela. Então, assim, é um desafio bem grande, né? Mas a Lago, assim, né, respondendo a sua pergunta, Eliane, a gente aproveitou o ano de 2020 muito, assim, para se reestruturar enquanto editora, para repensar as nossas ações. A gente participou de editais, a gente participou de projetos como Eu Faço Cultura, a gente tem os editais como o PNLD, né? A gente está trabalhando agora intensamente, agora nesse momento, com a inscrição do Amores, que é o nosso livro adulto, para o ensino médio, e a gente está trabalhando com a edição de novos livros para o edital do PNLD literário do ensino fundamental, que mais para o final do ano. Então, assim, tem sido basicamente esse, né, o nosso trabalho, além de, como todo mundo disse aqui, que, né, já foi falado, essa divulgação mais, esse trabalho de divulgação mais focado nos nossos canais de venda, a Amazon, né? A gente também tem os livros na Amazon, a gente tem uma loja, a gente não tinha uma loja digital, a gente inaugurou essa loja no passado, então, assim, foi um ano que a gente aproveitou para organizar a casa e para se estruturar, a pandemia acontecendo e a gente tentando se estruturar, né, para
esse momento difícil assim que vinha pela frente e que a gente ainda se encontra, né? Então, Helena, e também a gente tem que lembrar que os digitais são mais baratos, né? a questão é que em relação à literatura ilustrada, né, os livros infantis e juvenis, o livro digital ainda é um desafio maior ainda. Né, a cultura do livro, a criança precisa do contato com o livro físico, de folhear as páginas do livro, de sentir o livro. Isso faz parte também de né, do desenvolvimento mesmo sensorial e motor, esse contato manual, né? e em todos os sentidos e com todos os sentidos do livro, né? Houve, sim, um aumento na procura dos e-books, né? Mas ainda é uma cultura que precisa, aos poucos, não sei se ser mudada, mas eu acho que mudar não, porque eu vejo muita importância nos livros físicos para as crianças, principalmente, mas para a possibilidade, né, do e-book também, né, do livro, ainda mais a criança que tem uma coisa de, quando ela gosta de uma história, ela quer ouvir 20 mil vezes a mesma história, né? Quer ver a imagem, quer ver a foto. E aí dá para... Eu acho que o e-book e o livro físico, eles ainda trabalham em conjunto, assim. A criança pode conhecer primeiro o e-book e ter o e-book, eu quero o livro físico, o livro de papel. Eu acho que eles se complementam nesse nicho, né? Nesse nicho se tratando de leitores crianças, né? Legal. Então, Helena, a gente já... Oi, você quer falar mais alguma coisa? Porque a gente está quase no nosso horáriozinho aqui. Não, então ainda temos a Sônia. Né? Então, obrigada pela sua participação, mas fica aí, porque agora a gente vai falar com a Sônia, que já foi falada por todos, né? A Sônia foi quase praticamente aqui o tema principal. Pois é. E a Sônia, ela é sócia da Digitaliza. Para vocês, ajudar outros colegas foi primordial nessa pandemia, né? Pois é, então, vamos lá, vou falar. Primeiro, também queria agradecer, né, a todos vocês por estar aqui. E, assim, até dizer que eu me sinto numa posição meio privilegiada por estar cercada de mulheres tão poderosas e todas elas praticamente parceiras da gente, da Digitaliza. Vou falar rapidinho da Digitaliza, né? Quer dizer, a nossa empresa vai fazer 9 anos agora em setembro, somos 4 sócios, todos eles trabalham e botam a mão na massa, cada um na sua especialidade, né? Então, assim, a gente está sempre em contato com as editoras, tem a pessoa que é mais ligada à tecnologia e conversões, tem o Igdal também, que ele é da área de marketing, o Marcelo, que é da administrativo e financeiro, eu sou comercial, enfim. E a gente se mistura quando precisa também, tá? Então, assim, a gente é especializado, né, em distribuição e conversão de conteúdo digital. Na verdade, a gente começou com a distribuição e nós, à medida da necessidade que a gente sentiu das nossas editoras de ter o conteúdo convertido, a gente começou a criar equipe de conversão para poder ajudar, tá? Então, assim, e como é que a gente consegue ajudar as editoras nessa hora, né? A gente faz Mas essa ideia, Sônia, veio nesse processo pandemia? Não. Ou já vinha com esse projeto antes? Não, já vinha antes, eu até depois vou emendar com a pandemia, tá? Assim, a gente fazia isso mesmo, né? Começou já há alguns anos, acho que 4 ou 5 anos, ou mais até, com essa parte de conversão, e a gente, até para ajudar as editoras, a gente propõe que eles não paguem a conversão e esse valor da conversão seja abatido das vendas do e-book. Tem dado certo para quem precisa, não são todas as editoras, a Zélia manda tudo convertido já, mas tem editoras que não tem quem faça e são livros mais complexos também, enfim. Então, é isso. Então, a gente também falando em... Deixa eu só... Não, então, pode assim, continuar. E falando sobre o trabalho de distribuição, né?
A gente está presente em mais de 100 países com as lojas que a gente coloca, né? Que totaliza com as suas ramificações internacionais, sei lá, mais de 300 lojas espalhadas pelo mundo. Amazon, Apple, Google, Kobo, Cultura, Árvore de Livros, a Nuke, né? Que é a Barnes & Noble, tem a YouBook, enfim. E estão surgindo novas lojas também, né? Acho que, aí falando assim, da pandemia, né? Quer dizer, a gente já sentia que o e-book era uma realidade, né? Não estava crescendo da maneira que deveria, mas já era uma realidade que veio para ficar. Uhum. Com a pandemia, tirando todo o lado de, né, em meio a esse caos todo, notícia triste e tal, isolamento social, fechamento de livraria, lojas, mas a gente sentiu que a gente teve um crescimento real em 2020. Que Quer bom! dizer, o lazer migrou para dentro de casa, né? Então, assim, e não só, assim, né, e as pessoas tiveram mesmo que usar as ferramentas digitais, tanto para leitura, como informação, de modo geral, como para outras coisas que você não usava tanto, né? Então, assim, a gente vê que a nova geração já vinha preferindo e-book, né? Quer dizer, são resistentes, mas já preferiam, até porque evita carregar muito livro na mochila, enfim. E com a pandemia, a gente assim, sentiu que as pessoas experimentaram esse modelo de leitura, né, através da leitura digital, e aprovaram. Obviamente que muita gente vai voltar, talvez quando a vida voltar ao normal, né, a ler livro, que eu acho que eles se complementam mesmo, como a própria Helena falou. Eu acho que assim, a gente às vezes compra um e-book e quer ter o livro físico, quer sentir aquele cheiro do livro. E às vezes a gente tem os dois mesmo. Eu quero ter o meu livro na estante, mas eu estou com o meu e-book aqui, que é mais fácil de eu carregar para ler, uma viagem, ou até num transporte urbano, ou para ler à noite, né, que tem a luz, o próprio leitor tem luz própria, então te possibilita ler sem muita luminosidade no ambiente. Então, assim, a gente realmente sentiu que o crescimento foi real mesmo, tá? Assim, e a gente sentiu esse crescimento não só do ponto de vista de novas editoras que nos procuraram para, né, entrar no mundo digital, como também as editoras, que já são nossas parceiras, mandando novos livros, ou pegando aqueles livros que já estão na loja vendendo, né, físico, pegando aquele PDF, quero transformar em e-book, como também até autores independentes que querem transformar tese, lançar livro e tal. E aí, assim, a gente pode dizer que assim, independente, como é que se faz? Apesar de toda essa loucura que está sendo essa pandemia, né, do isolamento e as pessoas com esse sofrimento todo, mas, assim, foi realmente são dados animadores da nossa indústria aqui, né, que a gente teve, assim, um crescimento de 25% a mais da receita da venda de e-book. E a gente tem aqui como testemunha, né, que a Digitaliza está aqui quase com 60% das meninas. Eu acho que todas as editoras que estão aqui são parceiras da Digitaliza. Olha, então a Murté, a Metanoia, a Lago de Histórias e a Planeta Azul, foi uma das primeiras, a Planeta Azul, inclusive. Todas elas, quer falar, quer dizer, foi assim, uma grata surpresa, né? Surpresa não, porque assim, a gente começou a conversar, e o Wagner, né, me convidou para participar da Selic, eu falei, como é que eu vou participar? Eu não vendo livro. Eu apenas vou convidar as editoras que eu acho que tenham mais a ver com o que vai ser a Selica, né? Que vai ser para estudante, para um público infanto-juvenil, para todo mundo, mas quem gostaria de contar história, quem gosta, né, de fazer lives, que poderia estar fazendo alguma coisa durante a Selica, que infelizmente não aconteceu, mas também era um momento meio complicado, né? E aí, assim, eu chamei algumas editoras, acho que todas estão aqui, né? Todas que estão aqui eu chamei, e assim, eu fico super feliz de estar com vocês aqui, conhecendo ao vivo agora, algumas que eu não conheço, mas que já falei acho que com todas. E a gente muito feliz também com a sua participação, né? Porque, como a gente já viu o depoimento de todas elas, da Olga, da Zélia, da Helena e da Leia, a Digitaliza, nesse momento, foi muito importante para todos. E a gente quer realmente estar do lado de vocês,
quer dizer, fazendo a ponte sempre entre as editoras e as lojas parceiras, né? Isso que a Zélia falou de código promocional, a gente começou, assim, algumas editoras me pediam códigos promocionais gratuitos dos livros para dar para autor, para dar para alguém da assessoria de imprensa, ou, enfim. Mas a gente viu muito a necessidade das pessoas começarem a fazer algum evento, né? Então, o evento tinha que ser virtual. Então a gente vai fazer uma live, vai sortear livros, né, e-books para as pessoas lerem. Vamos fazer um evento, uma live, eu quero deixar durante a live o livro com 50% de desconto, ou gratuito. Então, assim, a gente viu essa possibilidade, e, assim, muitas editoras pediram, e a gente acha uma coisa bacana, fazer um sorteio, fazer uma distribuição, ou, né, algum evento que você possa divulgar o teu e-book, dando meia dúzia, 10, 20, e um fala para o outro, né? Quer dizer, então, assim, é bacana essa possibilidade. E, assim, vocês que tiverem livros que estão aí na dúvida se vão publicar ou não no e-book, manda para a gente dar uma olhada, conversa comigo para a gente poder colocar todos os livros, né, possíveis nas lojas, porque na loja é que vende. Quanto mais loja, quanto mais plataforma digital tiver, mais visibilidade o livro ganha, e é uma renda, é mais uma renda, sem todo aquele custo que o livro impresso tem, né? Custo zero, e tem muita divulgação realmente, porque, né, tem que fazer divulgação, a vitrine deles é a própria loja deles. Então, assim, a gente está muito feliz, muito satisfeita, e acho que é um crescimento que veio para ficar. Aí eu conto com vocês, tá? A gente continuar juntos e... bom, nosso site é digitalizabrasil.com.br, e o meu e-mail é Sônia, digitaliza com Z, digitalizabrasil.com.br. O meu e-mail é sonia@digitalizabrasil.com.br. Podem mandar e-mail ou para comercial@digitalizabrasil.com.br. Eu recebo os dois, e a gente, quem quiser vir para Digitaliza, receberemos de braços abertos. Quem está assistindo a gente desde o início sabe que é referência, né? Olha, nós temos cerca de 150, 170 editoras e mais uns 30 ou 40 e poucos autores independentes e 9.000 e-books distribuídos nas lojas. Então, assim, não temos uma preferência, são editoras pequenas, médias, grandes, livros infantis, juvenis, livros de universidades, né, editoras que são editoras de faculdade, universidade. Então, assim, não temos uma linha que a gente segue, a gente quer bons conteúdos, e a gente sabe que tem muito, muito bom conteúdo por aí. E muito bom conteúdo sendo lançado também. Muitos livros foram lançados com o tema pandemia, enfim. É isso, gente. A gente, inclusive, tem uma pergunta para você. Olha só. A Ana Rense, ela diz o seguinte: somos um grupo de 11 palestrantes e escrevemos um e-book abordando diversas áreas, escrito a 11 mãos. Qual seria o melhor caminho para encontrar uma editora e comercializá-la? Qual o conselho que você dá para ela? Olha, bom, eles podem vir para a Digitaliza como autor independente, esse grupo, ou, assim, a gente tem várias editoras, eu acho que até umas de vocês aí também pegam autores, né? Não são só autores também de vocês. Né? Quer dizer, pegam autores, representam, né? São agregadores, né, de autores que, assim, a gente está aberto, a gente indica, porque até as editoras têm toda a parte de diagramação, de revisão, né, que a gente não tem, a gente também pede para vocês nos ajudarem nisso. Então, assim, vocês tendo essa parte de editoria, né, de diagramação de livro, e depois passa para a gente quer cuidar do teu livro digital. É isso que a gente quer. Então, as editoras que estão aqui, eu acho que podem também ajudar vocês a lançar esse livro, tanto no mundo, né, virtual e real. E é isso. Zélia, pode dar uma dica, então, rapidinho, que a gente está quase no nosso horário? Com certeza, eu acho que todas nós estamos aqui qualificadas, né, para ajudar a esse grupo aí, né? Eu trabalho muito com essa questão de coletâneas de autores, eu estou desenvolvendo, inclusive, uma agora para a UF, cada texto maravilhoso sobre pandemia.
Então, se quiser me procurar, meu e-mail é planetaazueditora, com 2 As, tá? @gmail.com. E aí a gente avalia o seu trabalho e colocamos a mão na massa. E Olga também vai dar a sua participação, né? Ela fez um livro a quantas mãos? Não, já fizemos agora, recentemente, né, esse 10, Memórias né? do Exílio, com 10 autores. No momento agora, a gente está com alguns livros para serem publicados. Então, assim, como a gente não tem uma equipe grande para trabalhar, então, até para fazer diagramação e tal, ficaria mais complicado. Mas, porque a gente não tem um monte de funcionário, né? Minha irmã, que é sócia, faz a parte de diagramação, ela é designer, faz capa, faz tudo. É tudo assim. Todo mundo bota a mão na massa para poder fazer as coisas dentro da editora. Então, assim, a gente, no momento, está com alguns livros para serem lançados. Então, assim, no momento, para a gente publicar uma coisa rápida para eles, seria mais complicado, né? E você, Léia, qual o conselho que você dá para ela? Olha, a editora Metanoia tem alguns selos editoriais, entre eles o selo Mundo Contemporâneo, que é um selo para publicações técnico-científicas. Exatamente. Então, havendo interesse, manda o original para original@metanoiaeditora.com, que a gente envia uma proposta de publicação. Depois você manda para mim, hein? Tá vendo, Ana? Olha, Ana, você está muito bem assessorada, né? Bem, a gente chegou ao final. Eu quero agradecer a cada uma, a Sônia, a Léia, a Helena, a Zélia e a Olga pela participação maravilhosa de vocês. E você Obrigada. Aí que está assistindo a gente, a hashtag de cada um vai estar aqui no final do nosso vídeo. Vocês querem dar uma consideração rapidinha? Sônia? Não, só agradecer, obrigada. Deu tudo certo, foi ótimo. Aliás, estamos no mês de março, ainda no mês da mulher, né? Então, Opa, isso é uma... Exatamente. É uma vitória. É isso mesmo. Eu gostaria de terminar fazendo uma citação de um livro que ainda está no forno, e é um livro de vários autores sobre teatro do oprimido, e o organizador do livro, um dos organizadores, o professor Lico Turli, ele termina o artigo dele dessa maneira: hoje, 4 de fevereiro de 2021, ainda me encontro isolado, vendo e sendo visto pela tela do computador. As vacinas começam a ser aplicadas na população ao redor do mundo. São chamados de imunizantes. O teatro do oprimido, e aí eu quero parafrasear e falar a literatura, também é um imunizante contra os negacionistas e propagadores de fake news e teorias da conspiração. Por isso, continuo trabalhando online para fortalecer a musculatura do cérebro, a minha e a dos meus companheiros e companheiras, para que continuemos fortes e preparados, porque logo voltaremos às ruas presencialmente. Voltaremos à luta. Acho que a gente encerrou muito bem, né? Maravilhoso. Muito bom. Obrigada, Léia. Eu quero agradecer a todos vocês e avisar, né, que a nossa webinar se encerra aqui. A gente espera que a gente tenha uma outra oportunidade, não só com vocês, mas com outros profissionais. Agora foi, por sorte, ser só meninas, exatamente no mês dedicado ao mês da mulher. Na inauguração, inauguramos bem, hein? É verdade. Inauguramos bem, com força, com muita início. força. Obrigada a todos e a gente fica por aqui. Obrigada. Obrigada. Tchau. Prazer. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau.